Olá, graça e paz, amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para explanarmos junto com você as Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos falar sobre Gálatas, capítulo de número 1, nos versículos de 9 a 8. É uma reflexão que nós vamos deixar aqui para você, mas que você pode também acrescentar e estudar na sua casa. Tudo bem? Não é isso, irmão Alex? É isso mesmo. Hoje estaremos novamente examinando as Escrituras. E você pode estar acompanhando na tua casa, né? Da mesma forma que a gente estamos aqui com a Bíblia. Sem ela, a gente não estaremos aqui, né? Verdade. Não estaremos falando de coisas vãs. Então, por causa dela, estamos aqui nesta tarde com vocês. Quero saudar os irmãos antes de tudo, né? Com a paz do Senhor. E vamos estudar essa palavra nesse dia, para que a graça do nosso Senhor Jesus venha nos alcançar. Vamos ler aqui no livro de Gálatas, capítulo de número 1, as cartas de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 8 a 9, que diz assim: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Assim como já vos dissermos, agora de novo também o dissemos que, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Falando acerca desse evangelho. Qual é o evangelho que tem sido pregado hoje? Esse evangelho que hoje estão nesse sistema religioso, que tem trazido muitas coisas do rito judaico e tem implantado dentro do sistema religioso, é o evangelho que Paulo pregava? Será que esse evangelho é o evangelho de Paulo? O evangelho que trouxe para os gentios? Porque esse evangelho que Paulo pregava, a Bíblia diz que ele não recebeu de homem. Ele não recebeu dos homens, ele recebeu de Deus. E essa revelação dessa graça, ele também compartilhou com os apóstolos, né? Ele não aprendeu de homem, não recebeu de homem, ele trouxe essa revelação da graça através de Cristo para nós, gentios. E a Bíblia diz que quando Paulo subiu lá, juntamente com o concílio para Jerusalém, ele também levou com Tito, que era um discípulo dele, gentil, junto. E lá, quando Tito ele chegou lá, os irmãos que estavam lá queriam que Tito circuncidasse. Porque, sei que você aceitou Jesus e tal, mas, passei a hora tem que circuncidar. Para voltar às leis mosaicas, cumprir o rito mosaico. A lei de Moisés, né? Então, Paulo o repreendeu também a Pedro na cara, acerca disso, né? E falou dessa graça. Ele não deixou, eles queriam até persuadir Paulo, persuadir os discípulos, mas Paulo ficou firme, porque ele sabia a revelação da graça que havia recebido. Então, será que esse evangelho que você recebeu hoje, esse evangelho que você recebe aí, nesse sistema religioso, é um evangelho puro? É um evangelho verdadeiro que o apóstolo Paulo pregava nos seus dias? Não é isso, irmão Alex? É isso mesmo. E ele dá uma explicação que ele diz bem assim: se alguém vos anunciar outro evangelho, e ele fala também, ainda que um anjo vos anuncie outro evangelho, que seja anátema. Meus irmãos, a palavra anátema é maldito, amaldiçoado. Ele quer dizer que a palavra anátema, essa palavra anátema é maldito, né? Isso, amaldiçoado. Amaldiçoado. E outra, que esse amaldiçoado, ou seja, se o evangelho que você está recebendo tem alguma mistura com os ritos hebraicos, judaicos, como Paulo colocou aqui, está sendo anátema, está sendo maldito, porque não é o evangelho, né? Então ele está dizendo, se outro evangelho, ou seja, esse evangelho que parece evangelho, mas está cheio de coisa misturado, né? Misturado com rito hebraico, misturado com outras coisas inventadas, que hoje já inventou muita coisa, Muita coisa né? tem sido inventada. Esses líderes hoje têm sido assim,
tem sido uma mente fértil, tem inventado muita coisa que a Bíblia, né? Até a Bíblia não tem, mas eles têm inventado e implantado no Evangelho. Então, se você está recebendo esse tipo de Evangelho, meu querido, você está debaixo da anátema, ou seja, você está debaixo de uma maldição. Né? Eu queria saber, vou fazer uma pergunta para você. Certo. Nós já sabemos que a palavra anátema é maldito, né? Verdade. E que Paulo está falando aqui, se outro evangelho for anunciado, além daquele que a gente já vos anunciou, que seja anátema. Agora eu te pergunto, naquele tempo lá, Paulo, ele mandava ungir vassoura, mandava os irmãos ali levar as vassouras para casa? Não. Então é maldito. É verdade. Então isso é maldito. Meu irmão, não vou citar coisas aqui não, porque eu creio que o Espírito Santo já revelou para você outras coisas mais aí na tua mente. Verdade. Não, então esse evangelho que está aí não é o evangelho da graça, né? Porque ele já se misturou com muita coisa, né? Então esse evangelho não é o evangelho da graça. Tenha cuidado. Então isso é com a reflexão que vamos deixar para você, para que você venha abrir a sua mente, para que você não seja enredado num evangelho maldito, num evangelho que tem anátema, tem a mistura, tenha coisas que o apóstolo Paulo deixou para trás. E outra coisa, viu? O apóstolo Paulo era zeloso dessas leis. Ele nasceu no berço do judaísmo. Ele era um doutor superior aos doutores da lei daqueles dias. Era zeloso das leis mosaicas. Mas é para você ver que é difícil convencer um judeu da sua convicção. É verdade. E Jesus, quando deu essa revelação da graça para Paulo, convenceu Paulo que nós somos salvos pela graça. E aí, meu querido, você quer mais alguma... Você precisa mais de alguma coisa? Você precisa praticar mais os atos que outro evangelho tem posto aí? Ou aquele que Paulo, ou esse que Paulo anuncia pra gente, que é o evangelho da graça? Isso mesmo. E outra, o apóstolo Paulo fala do anjo, né? Que se um anjo descer do céu e ele vir anunciar outro evangelho aí, se for um anjo, pode descer anjo do céu, e vir anunciar esse outro evangelho, é maldito. Não acredita, não. Ah, mas o anjo desceu e me anunciou. É maldito. É uma mentira. É o que diz a palavra de Deus. Então, meu querido, nós deixamos para você essa palavra hoje. Venha abrir o seu coração. Veja-se nesse sistema religioso em que você está envolvido. Se você está vendo essas coisas acontecerem, então, meu amado, procura começar a examinar as escrituras sagradas e sai fora. Porque isso aí é maldito. E quem está falando não somos nós, é a palavra. E outra, né? Nenhum líder religioso está acima da Bíblia, acima da palavra. A palavra de Deus é a autoridade máxima. Seja quem for ele pode ser o bambambam, ele pode ser o grande que ele for. Mas a palavra está exaltada acima de qualquer homem. Então, o que o homem falar, deixa para trás. Fica com a palavra. É a palavra que lhe garante a vida eterna. É a palavra que te dá o caminho de vitória, e não o homem. Né? Esse pensamento, esse conhecimento que nós deixamos para você hoje das Escrituras. Amém? Vem com nós. Examinando as Escrituras. Até lá.